Sejam bem-vindos a um novo episódio do Pelicancast. E hoje aqui tenho comigo a jornalista Paula Tel para me auxiliar. Hoje vai ser uma dinâmica um pouco diferente, né, Paula? É isso aí, Rogério. Eu fico muito grata, muito feliz por esse convite. É uma honra poder dividir esse programa aqui com você. E teremos uma mulher muito importante, né? Ah, sim, Eu com não certeza. diria que ela é empoderada, porque ela é poderosa, ela é magnética. Daniela Lemos. Daniela, seja muito bem-vinda ao nosso programa. A gente agradece a sua presença. Aliás, a gente estava conversando um pouquinho ali nos bastidores e eu vi que você sabe bastante sobre física quântica. Eu gosto muito de física quântica. Obrigada, Rogério, Agradeço. por estar aqui no Pelicancast. Obrigada, Paula, pelo convite. Estou super feliz de estar aqui. Estou super à vontade já. Bom, que bom. Obrigado, Daniela. Bom, Daniela, você hoje é do Rio Grande do Norte, né? Mas você nasceu em São Paulo? Na verdade, assim, eu adoro essa pergunta, porque as pessoas falam, você é da onde? Eu falo, gente, esquece esse negócio de da onde eu sou. Você é do mundo? Eu sou do mundo. Eu nasci em São Paulo, e aí eu fico, onde chegam as minhas correspondências, numa praia chamada Cotovelo. Eu moro num resort na praia. Falando em física quântica, eu de fato manifestei isso para minha vida. Você visualizou isso e projetou isso? Eu manifestei 100%, porque quando a minha família perdeu tudo, há muitos anos atrás, a gente foi morar de favor lá, num prédio na praia. E eu saí na janela e eu vi um resort sendo construído e eu falei, eu vou morar lá. E aí, claro que as pessoas falaram, vai muito, vai ter dinheiro mesmo para ir lá. Tá aí, morando de favor, vai morar no resort. E hoje eu moro naquele lugar que eu falei. Mas estou sempre em São Paulo, sempre viajando, sempre no mundo. No mundo inteiro, muito legal. Bom, pessoal, quem é Daniela Lemos, né? Daniela Lemos é construtora de players, criadora da Neuroforma, reprogramação neurolinguística, criadora do método PVR e também foi da equipe de Tony Robbins. Que currículo, né, Daniela? Maravilhoso. Mas a gente quer conhecer um pouquinho você, conhecer da sua história, quais são os seus projetos que você hoje está envolvida, né, Paula? Sim. A mulher está envolvida em muita coisa. Ela tem uma agenda bem complicada, né, com o tempo. Está sempre em alguns estados do Brasil. E hoje é uma honra tê-la aqui. Muito bom. E Daniela, fala um pouquinho para a gente. Você tem alguns projetos, né, como Mentoria Presence, né, e a Mentoria All in Black. Você pode falar um pouquinho delas para a gente? Como... O Presence, ele é um programa. O que eu venho notando? Para poder falar do Presence, do programa, é importante eu contextualizar com vocês o que está acontecendo hoje no Brasil. Hoje no Brasil, principalmente depois da pandemia, muitas pessoas tiveram acesso à informação e a conhecimento. Tudo pulverizou, tudo pulverizou. Então, as pessoas têm conhecimento e têm acesso, só que elas vão lá e falam, agora, eu já sei fazer isso. Vamos supor, sei lá, um dentista, um advogado. Ele entendeu que só na clínica ou só no consultório o jogo dele não vai mudar. Então, ele vai buscar recurso para se projetar, para se promover, para aprender a falar e até para fazer dinheiro com isso, para ganhar mais dinheiro. Porque muitas vezes ele vê um influenciador ganhando rios de dinheiro, enquanto que ele, que é formado... Gente, eu tenho mentorado médico. Tem mestrado, tem doutorado, estudou a beça. Então, o Presence, ele vem da palavra presença, mas no sentido de desenvolver a presença, é um programa que faz com que o player que eu chamo é qualquer profissional que quer se colocar à disposição na arena. Aprenda, então, um processo que funciona de fato e que é de dentro para fora, onde tem muita coisa que é desenvolvimento humano, para fazer com que ele consiga se projetar, falar, se comunicar, vender. E aí, por que o nome é Presence? Porque quando você tem presença, você se torna uma pessoa impossível de ser ignorada. Então, não adianta o conhecimento técnico, não adianta o network. Eu vou lá e te apresento uma pessoa maravilhosa. Você senta na mesa do cara, você não sabe como falar. Adianta? Não adianta. Então, o Presence é uma agenda que eu tenho, que eu reúno todas as minhas habilidades em autodesenvolvimento, programação neurolinguística, essa coisa toda de ter sido equipe do Tony, teatro, que eu tenho muito esse sangue, esse DNA artístico, e ensino a pessoa a ser impossível de ser ignorado.
Quer dizer, onde resumir. a pessoa chega, ela marca a presença. Ela vai se desenvolver. Ela vai se desenvolver. A gente fala muito de identidade, de construir uma identidade impossível de ser ignorada. E tem uma coisa que as pessoas chamam de autoridade. Vocês já ouviram isso? Sim, muito. Construir autoridade. As pessoas acham que é a biografia do Instagram, que é a paleta de cores, e não é isso. Sim. Né? Se a É gente muito parar, mais do que isso. se a gente parar para pensar, o Steve Jobs, quando ele começou lá atrás, ele entrava no palco e ele nunca falou, eu sou o Steve Jobs, assim, assim, assado. O corpo dele falava. Ele não falava do produto. Ele pegava o produto na mão e ele trazia uma narrativa impossível de ser ignorada. E é isso que fez com que a gente, até hoje, todo mundo mudou o nosso jogo. Sim. Né? Então, é muito mais que um posicionamento, é um presence. Dani, você fala muito de neurofisiologia do sucesso. Eu gostaria que você explicasse para o pessoal um pouquinho sobre essa palavra. Essa palavra, você já tinha escutado? Confesso que não. Você já tinha escutado, Também Rogério, não. essa palavra? Também não. Essa palavra, a primeira vez que eu ouvi foi dentro da programação neurolinguística. Estudando programação neurolinguística, eu escutei sobre neurofisiologia, que é o quê? O estudo do cérebro e da fisiologia. Okay. E aí aquilo... Eu sou muito estudiosa, sempre fui muito estudiosa, muito, daquele tipo nerd total, de passar madrugada estudando. E aí eu comecei a me interessar muito por isso. Como que a nossa fisiologia, porque eu fui estudar na PNL, na programação neurolinguística, que a nossa fisiologia altera a estrutura do nosso cérebro. Aí eu vou trazer uma coisa que eu adoro explicar cientificamente, as coisas que eu falo, que em 1970 foi comprovado uma coisa chamada neuroplasticidade, que é o quê? O nosso cérebro, ele muda, ele pode mudar. Então você não vai, pau que nasce torto nunca se endireita. Mentira, se endireita sim, pode mudar. Então, a neurofisiologia, o estudo da neurofisiologia é esse estudo da conexão do cérebro e do corpo. Como que a minha fisiologia, por exemplo, se eu tô caída, o que eu tô passando para a galera que tá me vendo? O que eu tô sentindo? Aí eu vou acessar trilhas neurológicas e memórias, porque a gente começa a acessar memórias de fracasso. Aí eu libero cortisol, hormônios. Neurofisiologia do sucesso é um termo que eu cunhei, estudando tudo isso, e ela é muito a base daquilo que eu acredito, que eu treino, que eu ensino as pessoas. Aí eu falo, a mudança acontece agora, não é daqui a uma semana. Você não precisa ir no psicólogo a sua vida inteira para destravar uma treta, se você pode destravar ela agora. É um pouco profundo para falar assim, mas em resumo, a neurofisiologia do sucesso são escolhas intencionais onde você consegue reprogramar o seu corpo, a sua fisiologia para reprogramar sua mente. Quando você fala de algo assim, me vem aqui, por exemplo, uma questão... por exemplo, um hábito de você falar na frente do espelho, né? E você falar mensagens positivas. Eu sou fantástico, eu sou maravilhoso, eu sou maravilhosa, sou inteligente, sou perspicaz, eu sou uma pessoa de sucesso. Isso muda a sua fisiologia? Muda a química do seu corpo? Muda. E então eu posso mudar também. Você acredita que com isso eu posso até trazer cura para o meu corpo de alguma questão? Com certeza. Tem até vários estudos que comprovam a biologia da crença. Aquilo que a gente acredita, a gente atrai para a nossa vida. Então, se a gente pegar estudos... Louise Hay foi uma grande propagadora da metafísica, que a gente consegue explicar isso na neurofisiologia também. Todas as nossas doenças são emocionais. Todas. Então, a cura, como que ela acontece? De forma emocional. Mas aí eu vou te perguntar assim, uma criança que nasceu e já tem um câncer aí, logo na tenridade. Eu tenho Você me fez uma pergunta inteligente agora. Então, vamos lá. Primeiro, eu não sou médica. Sim. Então, eu levantar uma bandeira é muito complexo, é lógico. Sim. Mas eu acredito que absolutamente tudo aquilo que a gente colocar com uma intenção, de fato, de reprogramar em nível neurofisiológico, ajuda o nosso corpo. Eu vou liberar melhores hormônios, a pessoa vai se sentir melhor, isso vai ajudar no tratamento. Eu provoquei essa pergunta porque eu acredito totalmente da mesma forma que você. Né? Hoje, eu sempre propaguei isso, que eu entendo que quando você coloca, né,
se coloca, ou faz exercício físico, você muda a química do seu corpo, né? Você solta hormônios da felicidade, né? E etc. E você consegue realmente produzir visualmente, falar, você consegue mudar, eu acho que a fisiologia, assim, concordo plenamente. E aí, e essa neurofisiologia, você deu o exemplo do espelho, e enquanto você falava, e eu falei, tem razão, eu me senti no direito agora e também provocada a falar uma coisa que, às vezes a pessoa ela vai pra frente do espelho, mas ela não tá sentindo. Ela fala só por falar. Sim. Ela fala porque eu aprendi. Pelo hábito. Eu aprendi, esse é um comando, eu vou fazer. Não funciona. Porque ela precisa acreditar. O sentir é o principal foco, né? É. E, na verdade, é onde traz o resultado. O sentimento é o que altera o estado neurofisiológico. Perfeito. O estado neurofisiológico só se altera com o sentimento. Até quando você co-criou a sua residência no resort, foi porque você sentiu que era capaz de fazer Eu aquilo. senti aquilo. A emoção fez E aí a gente começa a trabalhar o determinismo psíquico, né? Que é eu vou explicar isso na biologia. Eu, Daniela Lemos, não escolhi ir para o lado da física quântica como treinadora. Tá. Eu sou adepta. Mas eu não fui para esse lado. Por quê? Porque a física quântica... como que eu explico isso? Vou explicar exatamente como eu penso. É muito complexo. Eu falei isso no meu treinamento. Sim. É muito complexo, gente. Quando você vai num lugar, as pessoas te apontam e falam charlatão. A física quântica, ela pode beirar o charlatão. Tudo que pode me deixar numa posição de desconforto nesse viés, eu prefiro não. Mas na biologia eu consigo explicar total. Perfeito. Você tem a base. É o nosso corpo. Então, e de fato acontece. Aí eu falo, gente, as pessoas vão falar da ciência do milagre. A gente já tá vivo? Deus já disse sim. Agora a gente que tem que fazer. Sim. Já deu tudo, né? Então, diante disso, eu te pergunto, eu posso escolher a doença? Eu escolho a doença? Forte, né? Mas é. E aí eu vou explicar isso dentro de uma estrutura psicológica. Tudo aquilo que a gente tem na nossa vida, às vezes faz sentido. Todos os nossos não resultados, todos, ou resultados, nós estamos escolhendo porque nós temos um ganho oculto com isso. Vamos falar de sistema nervoso central. O teu sistema nervoso central está condicionado a ficar doente para alguma coisa. Você chama a atenção de alguém. É o que você falou, você volta naquelas conexões neurais, te levando para o passado, pelo insucesso, pelos traumas, etc. É isso? Também. E vamos supor, eu chamo mais atenção ficando em depressão. De quem que eu chamo mais atenção? Eu chamo mais atenção de uma pessoa que eu quero chamar atenção, inconscientemente. Eu vou ficar ali. Isso é para tudo. Então, o próximo nível para ganhar dinheiro. A pessoa também escolhe, né? Eu escolhi ser pobre. Eu creio que sim. Porque você determinou, eu vou morar ali. Você estava em um estado de pobreza. Você saiu do estado de pobreza e foi para outro patamar. Eu creio que sim. E a base disso tudo é o poder pessoal. E o poder pessoal, eu adorei que você falou, não é empoderamento. É ser poderoso. É assumir que nós somos poderosos. E o mais difícil é isso. O mais difícil é você assumir que você é poderoso. Porque quando você toma uma decisão e você diz assim, eu sou essa pessoa agora. Vamos supor, eu estou num trabalho X, PTO, com a minha família, e eu sou aquilo. Mas aí eu respiro e digo, eu sou fulano de tal, o melhor na minha área, top of mind, respeitado, e é isso, e agora eu vou criar uma narrativa sobre isso. Quem que vai te... Vai falar que não. Muita gente vai falar. Às vezes sua mulher, seu marido, seus melhores amigos vão falar, é mesmo, tu não é nada, rapaz. Parou, aí virou coach. Ai, que ridículo. Eu não sei o que. E é isso que vai pegando. Posso fazer uma pergunta? Com certeza. Tá fervendo aqui. Uhum. Diante disso, você construiu grandes players. Foi. Quando foi a virada de chave para você ter essa construção? Que pergunta boa. Quando ou como? Como que você virou a chave para isso? Quando que eu comecei a construir grandes players? Ok. Não foi... Tudo que eu faço é muito intencional. Eu sempre falo isso.
Eu preciso ser sincera, não dá pra falar. Sim. Ai, nossa, foi aleatório, 100% aleatório. Então, eu sempre fui muito ligada nisso. Mas acho que isso é uma das chaves, né, Daniela? Ser intencional em tudo que faz, né? Ser intencional. E aí, assim, só abrindo um parênteses. Tem um player chamado Ricardo Bellino, que ele foi o cara que fez a sociedade com o Donald Trump em 3 minutos. Eu falei pra ele, esses dias, há um tempo atrás, 1 mês atrás, 2 meses atrás, Bellino, você não é intencional, você é coracional. Porque tudo que você faz é coracional. E aí eu tenho ficado um pouco assim com essa palavra, poxa vida, intencional, porque gera um peso, né? Pô, intencional, então ela é maquiavélica. Mas o intencional que eu quero trazer é porque eu sou uma estrategista nata, desde pequena. E todo mundo tem que ser. Sim. A gente tem que ser intencional. E vamos ressignificar a palavra, não é aquela coisa ruim, nossa. Mas eu sempre fui. Então, dito isso, meio que eu já sabia que eu só precisava de uma chance. Sabe, aquela pessoa que você virou a chave, aquela pessoa explodiu, ou que te conectou com outra pessoa, eu já sabia disso. Entendi. Você precisava de uma chance para mostrar o seu, e aí seu valor. Foi mérito do meu trabalho, obviamente, porque ninguém me conhecia. Eu sou de São Paulo, mas eu me mudei para São Vicente, a primeira cidade do Brasil. Então eu era a Daniela de São Vicente. Ninguém me conhecia. E aí uma pessoa fazia os treinamentos, uma pessoa teve grande resultado. Essa pessoa que teve grande resultado, que era um cara grande na Rinodê, tipo 01, Rinodê, 02, começou a falar, olha, ela é minha treinadora, hein? Ela é minha treinadora. E aí começou. Um foi falando pro outro. E aí eu, sempre intencional, fui agarrando as oportunidades. Até mesmo quando eu fui para a equipe do Tony Robbins, foi intencional. Foi para chegar aqui e dar a carteirada. Eu fiz parte da equipe do Tony Robbins. Sabe por quê, gente? Aí eu quero falar isso até para quem está assistindo em casa. Você tem que dar carteirada, você tem que criar, acho que essa é a câmera, né? Criar movimento de carteirada. Porque você... posso falar palavrão? Pode, vamos ficar à vontade. Porque imagina que você diz, eu sou foda, na frente do espelho. Sim. Só que você não fez nada de relevante. Você não tem uma carteirada para dar. Então você tem que criar o que eu chamo de movimento de carteirada, que é ter história para contar. Porque senão, imagina, a Daniela Lemos poderia estar aqui, nossa, ela é craque, ela é fera, ela é super inteligente e tal, mas se eu não tivesse feito um monte de coisa, talvez eu não fosse tão interessante para estar aqui. Entendi. Então o nosso valor, ele é medido dessa maneira. E é o que eu falo que faz a grande diferença entre o rebelde com causa e o rebelde sem causa. Porque o rebelde sem causa, ele fala, não tô nem aí. Eu sou foda, não tô nem aí, não preciso provar nada pra ninguém. Mas também ele é qualquer um mesmo. Não dá entrevista em lugar nenhum, não ganha dinheiro, porque aí seu ticket aumenta quando você tem autoridade, seu ticket é outro. Aí você quer ficar nessa narrativa de que, eu não preciso de ninguém, aí você não vai chamar atenção. Não vai chamar atenção. Não sei se eu respondi sua pergunta. Não, respondeu sim. Isso, né? Daniela, eu queria voltar um pouquinho na parte quando você fez parte da equipe do Tony. Né? Qual lição mais importante que você aprendeu em trabalhar com ele, assim, que pode aplicar diretamente nessa programação neurolinguística dos seus mentorados? Aí o Tony, quando eu tenho a percepção assim, toda vez que eu estive lá, que eu vi aquilo de perto, a gente fala, né, tapa na cara, mas não é. Você olha a fisiologia. E ele diz algo assim, não precisa me falar quem você é. Eu tô vendo. Não precisa me dizer. Ele faz uma análise já da pessoa? Eu faço também. Então, o que eu mais aprendi foi essa habilidade de ler. E ele diz, não precisa me falar nada sobre você, eu tô lendo. Mas ele lê o quê? Ele lê o posicionamento, postura, por exemplo, energia. Eu sou muito... A pessoa diz assim, eu adoro academia. Eu adoro saúde. Não precisa me falar, eu tô vendo os seus padrões. Eu estou vendo todos os seus padrões na sua fisiologia. O quanto você se dedica à sua saúde ou não. O que você sente a seu respeito. O que você sente em relação a dinheiro, a tudo. E uma coisa que o Tony sempre falou foi assim, as pessoas, muitas vezes elas fogem para um lugar que chamam de espiritual. Elas dizem assim, eu sou muito espiritual. Não, eu não quero dinheiro, porque eu sou muito espiritual. Então, e ele dizia muito isso, sempre diz isso. Eu aprendi muito isso com ele. Só que você olha a fisiologia da pessoa, que é muito espiritual, que tá dizendo que é muito espiritual, mas ela tá cansada, ela tá triste, ela tá com uma fisiologia deprimida, e ela tá se contando uma história
que ela é muito espiritual, ou seja, eu sou abnegada. Sim. Mas existe um problema ali. Então, eu aprendi muito isso. Eu aprendi muito as dinâmicas, a energia, a pegada. Quando ele é um dos primeiros a fazer aquele passeio no fogo, né? Muitos treinamentos fazem hoje. Eu, particularmente, não faço, não, e nenhum meu. Mas, assim, vendo de perto a construção do fogo, Sim. a equipe fogo, e vendo aquela dinâmica, e depois a ancoragem dele, como que ele fazia aquela ancoragem. Então vai, olha para cima, muda sua fisiologia, agora você vai passar pelo fogo. E quando você passa pelo fogo, o que você está passando agora? O que é o fogo da sua vida que você está passando, que você está enfrentando? Olha para cima, não olha para baixo. Porque se você olhar para baixo, você fica com medo, você vai e é impressionante, você queima o pé, se você titubeia. Só que você consegue passar pelo fogo sem queimar o seu pé se você passar de forma ideal. E aí é o treinamento da fisiologia. E passar pelo fogo foi... Eu estava em Nova York, uma das vezes foi de boaça passar pelo fogo. Na verdade, era New Jersey, perto de Nova York. O pior foi passar pela neve. Porque depois do fogo... Depois do fogo tinha que voltar para a sala de treinamento. E aí você voltava como? Seu pé. Você já estava sem o sapato, sem a meia, porque você tinha passado no fogo. Muita gente, não dava tempo para parar. Como que você ia pôr o tênis? E andando pela neve foi bem mais difícil, queimou muito mais meu pé. E eu usei a técnica, que é a técnica, uma das técnicas mais importantes que ele ensina. Qual? A tríade, eu chamo de tríade neurofisiológica, mas ele chama de tríade da excelência. Uau. O que é isso? É um triângulo, né? A tríade: foco, fisiologia e linguagem. Onde está o seu foco agora? Rogério tá pegando quando todas você vai as passar pelo informações fogo, ali, anotando tudo. Quando você vai passar pelo fogo, onde que tá seu foco? Tá no fogo? Ou tá no alvo? Lá. Então, o foco, ele vai condicionar a sua fisiologia. E a fisiologia, ela vai condicionar a sua linguagem. Uau. E a linguagem condiciona o seu foco. E o foco, ou seja, um é conectado com o outro. Você pode pegar qualquer um dos três para testar. Linguagem. Ah, eu sou foda. Se você falar eu sou foda, você não consegue ficar repetindo eu sou foda, eu sou foda, eu sou foda, eu sou foda. Você não consegue. Então, se você fala eu sou foda, fala mais alto. Eu sou foda, fala mais alto. Eu sou foda. Você vai ficando maior e você vai colocando na estrutura do seu pensamento só coisa boa. Você conhece o Marcos Rossi? Aham. Fantástico, né? Ele também fez... Ele mora em Natal, sabia? Também? Aham. Ah, olha aí. Eu acho muito lindo quando ele fala que uma vez ele estava, acho que era um adolescente, e ele estava interessado numa garota, e aí ele foi pro baile e tudo, e ele acabou, né, como todas acontece, né? Ele foi ali deixado de lado, e ele estava muito triste, né? E o pai dele já tinha sido aluno do Tony já, e falou para ele, não, você vai para frente do espelho, e você vai falar que você é fantástico, que você é maravilhoso, que você é o cara. E ele falou, eu sou o cara, eu sou maravilhoso. Não, não é assim que você vai falar. Você vai falar com esse poder, com essa intenção. Ele falou, você vai fazer isso 30 dias. E foi ali que ele aprendeu que naquele momento... Né? É um fenômeno, né? Maravilhoso. Maravilhoso, né? Que bacana. Rogério, tô aqui e hoje ele tem uma esposa linda, tá? Assim, coitada daquela que não quis ficar com ele. Ô, Dani, me fala uma coisa. No jogo da vida, você criou um programa que é o All In Black. Eu queria entender por que você deu o nome All In. Porque All In é um jogo, que todo mundo sabe, que é um jogo do pôquer. Né? E o pôquer, ele é um jogo diferente do truco, que é aquele jogo barulhento que você tem que blefar. O pôquer, ele é silencioso, ele é audacioso. Eu diria que, para quem sabe jogar pôquer, ele é um jogo audacioso. Estratégia. O que você colocou e criou esse programa? All In, primeiro porque representa muito uma filosofia de vida que eu tenho. All In é apostar todas as fichas. Todas. Todas. No não silêncio. É uma. E no silêncio, né? Exatamente. Porque o King Kong, ele faz muito barulho. Mas o lobo vai. E aí ele chega lá, o King Kong só fez barulho.
Então, no all-in, quando você aposta todas as fichas, é apostar todas as fichas no seu grande projeto de vida. Não é qualquer coisa. Não é no sonho do outro. Não é em qualquer besteira. Então, você tem que estar muito alinhado àquilo que você realmente deseja. E eu acredito que, inclusive, as escolas, o sistema educacional como um todo, eu tenho uma paixão muito grande por educação. Muito. A minha área, né, a minha formação vem da educação. E isso me entristece ver que a educação, o ensino é muito propedêutico, ensina só a passar no vestibular. Não ensina a criança, o jovem a ter um projeto de vida. Tem alguns programas, mas é muito pouco, não é uma cultura. E aí essa filosofia de all-in não é uma filosofia de maluquice, é uma filosofia de intensidade no jogo da sua vida. E aí o all-in black, assim como eu tenho um livro que chama Dê o seu all-in. É assim, dá o seu all-in. Qual é o seu all-in? Qual o jogo que você quer jogar? Provoca isso. O meu programa na TV, Dê o seu all-in. Qual é o jogo que você quer jogar? Qual é o seu all-in? O all-in da sua vida. E aí o All-in Black é uma mentoria onde está tudo, All-in Black, tudo está na caixa preta. Qual que é a caixa preta? O nosso inconsciente. Está tudo dentro da gente. E o All-in Black tem essa energia forte, né? Forte. Muito legal. De descer níveis mais profundos e encontrar o jogo que você quer jogar. E gritar o jogo em voz alta. E executar. Você está falando quase que do propósito daquela pessoa, né? Exato. Seu propósito divino, não sei, para aquilo que você veio. E falar em voz alta. Sim. Não ter medo. Não ter medo. Não ter medo de assumir. É isso. E aí pagar o preço. E bancar. Bancar. Sem a preocupação do julgamento, inclusive, né? E fortalecendo o seu ego. Sim. Eu tatuei all-in aqui no braço depois de uma galera, porque eu comecei a falar na internet, é all-in, all-in, all-in. Aí a galera tatuava e me mandava. E aí um grupo de mentoradas minhas foram juntas e tatuaram. Eu falei, quer saber? Só que era tudo pequenininho. Era uma aqui, uma ali. Eu falei, é mesmo? Peraí então. Vou fazer logo aqui. All-in. Pra me lembrar também que eu tenho que estar all-in. Porque se você não tá all-in, você tá all-out. Você tá fora. E você é uma jogadora de pôquer? Não nata. Eu não posso correr campeonato, mas eu tenho potencial, viu? Se eu começar a treinar, eu tenho potencial. Muito bom. Mas eu sou na vida, eu sou. Maravilha. Paulinha, nós estamos com o tempo já terminando. Não é possível isso. Maravilha. Muito bom. Muito bom. Eu tenho uma... Se Paulo tem alguma outra pergunta, que depois eu tenho uma pergunta final para ela. Hoje eu perguntei basicamente tudo, só depois eu quero que ela deixe uma palavra, né? Uma mensagem final, mas eu acho que vale a pena a tua. Sim, a minha ideia, que eu sempre peço para os nossos entrevistados, tem a seguinte visão. Tudo que você fez, todas as mentorias, os livros, as palestras, tudo que você criou para ajudar as pessoas, né, a se autodesenvolverem, se reconhecerem, né, e realmente descobrir o seu all-in, vai se perder. É o seu último dia no planeta Terra. Né? Quais são as 3 mensagens, as 3 lições que você gostaria de deixar para elas? Porque isso aqui vai ser divulgado, vai ser propagado. O que você deixaria de lição para elas? Que pergunta inteligente e profunda. Primeira, você morre no final desse filme. Portanto, faça aquilo que você tem de fato vontade. Segunda, aos 80 anos, as pessoas nem vão lembrar de você. Portanto, faça aquilo que o seu coração manda. E terceiro, aquele que criou o universo, ele te criou dizendo sim. Você já tem todo o sim do mundo. Então, vai lá e faça o que você veio fazer. Perfeito, né? Obrigado. Maravilhoso, profundo. Maravilha. Beleza? Daniela, quero te agradecer, né, pela sua presença, por ter dado tanto seu tempo para nós, né, trazer tanto conhecimento, né, Paula? Com certeza. Foi maravilhoso. O tempo passou que a gente nem viu. Nem viu. E, pessoal, a gente fica aqui com Daniela Lemos, com a jornalista Paula Tel. Para mim essa entrevista foi marcante, te agradeço profundamente. Que bom. A gente falou muito sobre aquilo que eu amo, né, conversar, falar e pensar. Então deixo para vocês
né? Deixa o seu like. Se quiserem fazer perguntas, né, para a Daniela, buscar lá no direct, né? Vai estar aqui embaixo marcado, tá bom? Para Paula idem. Né? E compartilhe isso com aquelas pessoas que você ama, para que possa fazer a diferença na vida delas, que possam buscar orientação, ajuda, mentoria, porque é através do conhecimento, que é um dos 7 hábitos, né? Que a gente do nosso grupo, você vai conhecer agora um pouquinho da Pelican Energy. As nossas camisetas é o que a gente divulga. Né? Através, tá aqui, por favor, esse é o seu presente. Posso abrir? Por favor. Paula, esse aqui é o seu. Gente, que coisa linda! Espero que gostem. Uau! E quero te agradecer também, porque para mim foi uma honra poder dividir esse momento tão especial com a Daniela aqui junto com você. Eu que sou grato a vocês. Muito obrigado pela presença. Gente, que qualidade é essa? Tô chocada. Sim. Maravilhoso. Gratidão. Que seja um ícone algodão egípcio. É maravilhosa essa camiseta. Eu sou, né, sou suspeito em falar, mas é isso. E olha o cheiro, gente. E tem manifesto e tudo. Tem manifesto. Sim, Manifesto nosso, acho que é muito especial. Espero que vocês todos possam conhecer. Vou Pessoal, usar. terminando. Obrigado, Daniela. Obrigada. Paula. Eu que Pessoal, agradeço. Estamos finalizando mais um episódio do Pelican Cast. Fiquem conosco e cliquem no sininho para ver o próximo. Um abraço. Até a próxima.